dia, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula, agora também da Física A, agora a aula 7. A aula 7, na verdade, é uma continuação da aula 6, né? É um movimento uniformemente variado, né? São aulas 6, 7 e 8, como eu disse para vocês. Então é necessário que vocês já tenham feito alguns exercícios, né? Ou uma boa quantidade, na verdade, de exercícios da aula número 6 para a gente entender bem essa aula número 7. Tá? Os exercícios delas também contemplam exercício da aula número 6. Hoje eu vou falar para vocês sobre a função horária da posição do movimento uniformemente variado e da equação de Torricelli. Quando se usa, a gente vai comparar as três equações do movimento, quando se usa uma, quando se usa outra e como se resolve algumas questões. Para que a aula seja bem efetiva para vocês, é necessário que vocês estejam com a apostila aberta, vão grifando algumas coisas que eu vou falando para vocês. A apostila de vocês vai ter um pouco mais a parte de gráficos. Vocês podem comparar boa parte dessa aula de hoje a uma aula de matemática, a parte gráfica pelo menos. Tá? Nós vamos trabalhar com uma equação do segundo grau. Né? O gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Aí você tem que saber quando que ela é voltada para cima, quando que ela é voltada para baixo. Então é uma aula quase que interdisciplinar. Tá? Física, né? Movimento uniformemente variado, função horária da posição, e matemática, a função do segundo grau. Beleza? Principalmente a parte de gráficos. Beleza, moçada? Então, para que a aula seja bem efetiva, vamos acabar a aula. Tá? Vocês vão fazer algumas questões. Essa aula deve durar em torno de uns 10 minutos, mais ou menos. Vocês vão ter um tempo bem razoável para fazer as questões da aula, como a gente sempre faz. Tá? Vai resolvendo tudo bonitinho. Qualquer dúvida pode me procurar pelo WhatsApp depois, não tem problema. Tá? Eu vou, às vezes demora um pouquinho, mas eu tento ao máximo possível, no menor tempo possível, responder para vocês. E resolvam as questões. Vai lá, começa na 1, 2, 3. Vamos ver se vocês chegam até a questão número 12 ou 13 hoje. Beleza? Pelo menos. Valeu. Ó, função horária da posição. Então, o que é uma função horária da posição? É alguma coisa que vai depender do tempo, né? A posição vai depender do tempo. Então, a posição de um móvel, tá, em um certo instante, quando ele tem um movimento uniformemente variado. Só lembrando, o que é um movimento uniformemente variado? É quando a aceleração do móvel ela é constante. Ele não pode mudar a sua aceleração. Então veja, em todas as equações de hoje vai aparecer a variável aceleração. Porém, para aquele exercício ela tem que ser constante durante o movimento. Beleza? Então fornece a posição em que um corpo em MUV se encontra para um determinado instante, tá? Ou um tempo qualquer. A aceleração deve ser constante. Tá? E a função horária da posição ela é expressa por S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então veja, tá? S é a posição final, S0 é a posição inicial. A velocidade inicial multiplica o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então essa expressãozinha aqui é chamada função horária da posição. Se algum dia alguém pedir para vocês montar uma função horária da posição, vocês vão trocar todos os termos que são constantes aqui. Ou seja, o S0 é uma constante, tá? A velocidade inicial ela é constante para o exercício e a aceleração. Eu só não troco o tempo. Ó, um exemplo de uma função horária. S igual a 20 mais 5t mais 4t ao quadrado sobre 2. Beleza? Essa pode ser uma função horária. Eu costumo escrever isso aqui também assim, pessoal. Se eu passar o S0 para cá, vai ficar S menos S0, é ΔS, é o deslocamento. Né? Então o deslocamento fica igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É uma possibilidade também, ela é expressa assim em alguns exercícios. Beleza? Bom, lembra que eu falei no começo da aula que a gente pode comparar isso com matemática? Então beleza. Já viram isso em matemática, algo parecido com isso? Acredito que sim, né? A posição depende do tempo elevado ao quadrado, então é uma função de segundo grau. Então qual é a cara do gráfico, né, para uma expressãozinha como essa e assim por diante, tá? A gente vai ter que discutir isso em várias questões na aula de hoje. Tá aqui, ó. Gráfico de posição pelo tempo. Veja, tem que ser uma parábola, tá? Nesse caso ela é voltada para cima. Aí, ó, lembrem das condições de matemática para ela ser voltada para cima ou ela ser voltada para baixo, né? É o termo que está com t ao quadrado que vai determinar isso daí. O nosso termo é a aceleração, beleza?
Bom, uma análise um pouco mais detalhada desse gráfico aqui. Veja, o cara partiu de uma posição inicial aqui. Ele está indo a favor ou contra a trajetória no começo? Ó, olha só o que ele está fazendo. Está vindo para cá. A favor ou contra a trajetória? Está indo para frente ou para trás? A favor, né, do positivo ou para o negativo? Ele está voltando, correto? Então, nesse daqui, ó, nesse intervalo de tempo até aqui, a velocidade dele é positiva ou negativa? Tá? Se ele está voltando, então é negativa. Aí ele chega aqui, ó, nesse ponto, ele começa a caminhar para frente. A velocidade dele passou a ser positiva. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Tá? Tem algumas questões também na apostila que vai pedir isso daqui. Nesse ponto aqui, houve a inversão do sentido. E quando se tem a inversão do sentido, o que é necessário se ter fisicamente para se inverter o sentido? Pense, você está indo no sentido, você está indo para a direita. Aí você está indo para a direita, tá bonitinho. Para você inverter o sentido, você tem que fazer o quê? Parar e voltar. Então, sempre que você tem a inversão do sentido, a velocidade do corpo tem que ser quanto? Zero. Então, ele tinha uma velocidade negativa, ele estava, ó, esse exercício aqui seria aqui, ó, tá? Ele saiu desse ponto aqui. Então, ele estava indo para trás. Aí ele parou e passou aí a favor da trajetória. Então, esse gráfico representa esse movimento, tá? Uma aceleração positiva, porque a concavidade é voltada para cima, concorda comigo? Tá? E a velocidade inicial ela é negativa. Então, chegou num ponto, ó, ele estava aqui, por exemplo, saiu, veio para cá, chegou aqui, ele parou e ele voltou. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer isso, né, fisicamente, né? Mas aqui eu acho que vocês conseguiram entender também. Tá? E o bom, né, pessoal, que esses vídeos aqui, né, eles estão postados, aí vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem para tirar essas dúvidas, tá? Então, pegou um exercício de gráfico, né? Você vem aqui dar uma olhadinha nesse slide aqui, beleza? Ou na tua apostila. Na tua apostila ele vai contar todas as histórias, né? Ah, quando que ele é voltado para cima, quando que ele é voltado para baixo e assim por diante, beleza? Dá uma olhadinha na apostila também para completar a minha fala aqui. Então, olha só, as equações que a gente tem do movimento uniformemente variado, tá? Até agora, da aula passada, V igual a V0 mais AT, né, da vovó até. Eu não gosto muito dos macetes, mas o negócio não é macete, né, pessoal? É repetir a equação, né? Vai começar um exercício, repita a equação, coloque ela lá, tire os dados bonitinhos, você vai lembrar facilmente no final do ano, tá? Essa daqui é a equação da aceleração, né? Tá? Então, ela é escrita assim, V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade. Aqui eu coloquei, ó, tá? Ó, deslocamento, né, ou a distância percorrida, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só para vocês verem que eu posso colocar assim também, né? Tá? Ou eu poderia colocar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Então eu reescrevi. Aí chegou um cara chamado Torricelli, ele fez o seguinte, ele pegou, isolou a variável tempo aqui, ó, na primeira, tá? Isolou o tempo, ele passou o V0 para cá negativo e passou o A dividindo. Então ficou V menos V0 sobre A. Tá? E trocou aqui, ó, aqui e aqui. Ele colocou essa nova expressãozinha. Aí ele obteve uma equação em que se não se fala ou não aparece a variável tempo. Tá? Aparece aceleração, velocidades, tudo bonitinho, mas não aparece a variável tempo. Essa foi a contribuição do Torricelli. Inclusive tem essa demonstração na apostila. Tem a demonstração também na apostila de como se chega nessa equação. Tá? Então, isolando o tempo na equação da velocidade, substituindo na equação da posição, obtém-se a equação conhecida como equação de Torricelli, que não utiliza o tempo. A gente fala assim, quem não tem tempo, usa Torricelli. Aqui está a equaçãozinha de Torricelli, ó. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o deslocamento, ou a distância percorrida, quando ele só vai em um sentido. Beleza? Essa daqui, ó, veja, não aparece qual variável? Tempo. Então você está lendo o exercício lá, tirou os dados bonitinho, tá? Você viu que tem aceleração, tá? E você viu que não apareceu a variável tempo. Então provavelmente você vai usar a equação de Torricelli para resolver. Ela relaciona quais variáveis? Velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. São as 4 variáveis. Se ele te dá a variável tempo, provavelmente você vai usar ou a equação do sorvetão, ou essa daqui, né? Ou a equação do vovô até. Então, o tempo eu uso essas duas. Quando eu não tenho tempo, eu uso isso daqui. Então, aqui você já tem um panorama bem geral das equações do movimento uniformemente variado. Tá? Tem um macetezinho para essa aqui? Tem também, né? Essa, vamos ver, né? Quando eu chegar mais, uma idade um pouco mais elevada, isso vai ser mais ou menos isso. Mas dizem que é mais ou menos assim, ó. Tá? O vovô pegou a vovó e mais 2 amiguinhas dela. Tá? Mas, vamos lá, né, pessoal? Em vez de ficar decorando os macetes aí,
vamos reescrever as equações várias vezes, que vocês vão lembrando, elas saem naturalmente depois. Joia? Tá? Então, ó, esse slide aqui é super importante para vocês, para a resolução dos exercícios, tá? Coloquem as 3 equações, né? Tirem os dados e veja como que a gente vai resolver alguns exercícios depois, beleza? Ó, uma questãozinha para a gente trabalhar aqui, ó. A questãozinha da PUC do Paraná. Ó, um móvel desloca-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a seguinte equação horária. D igual a t ao quadrado mais 5t mais 6 no Sistema Internacional de Unidades. Qual que é a equação horária da velocidade do movimento desse móvel? Tá? Ele me deu aqui a equação horária, que depende do tempo, da posição. Então a posição, pessoal, às vezes chamam de S, de X ou D. Tá? Não tem uma regra para isso daí. Ele falou que era a equação horária, pronto, acabou. Tá? Ele quer saber a equação da velocidade para essa equação horária. Bom, vamos tentar aqui, você tem as alternativas, vamos ver como se resolve aqui. Ó, aqui está, D igual a t ao quadrado mais 5t mais 6 no Sistema Internacional. Tá? Eu sempre quando dou essa aula, assim, ó, vou fazer 3 perguntinhas para vocês, vocês vão acertar 2 e errar a terceira. Tá? É porque eu peço para vocês compararem essa equação com a equação original dela. Tá? Então veja, essa equação, né, ela está representando a equação do sorvetão, tá? Só que com os dados já atribuídos. Normalmente, 2 itens o aluno vê bem rapidinho. E aqui ele ainda inverteu para vocês um pouquinho, para ficar até mais parecido com a matemática, né? Ó, eu aqui em física, primeiro vem o termo independente, depois o termo que acompanha o tempo, e depois o termo com t ao quadrado. Aí ele inverteu, o termo ao quadrado primeiro, o termo com t, e o independente por último aqui, beleza? Então veja, eu pergunto para vocês, qual que é a posição inicial? Aí vocês respondem lá, 6 metros, tá certo. Qual que é a velocidade inicial desse móvel nesse movimento? Quem acompanha o t, a 5 metros por segundo, acertaram. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é a aceleração desse movimento? Aí vocês ficam um pouquinho em dúvida. Veja, quando não tem nada antes do t ao quadrado, é o número 1, certo? Só que para ter o número 1 aqui, ó, qual é o valor correto da aceleração que eu tenho que colocar aqui para que apareça só o t ao quadrado aqui? 1 ou 2? Tá? Parabéns para quem pensou o número 2. Então, porque 2 sobre 2 vai dar 1t ao quadrado. Então, veja, a partir desses dados aqui, eu tiro a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. E para montar a equação da velocidade, eu preciso somente da velocidade inicial e da aceleração. Então, tá aí, ó, coloquei ela para vocês escrita, tá, para ficar um pouco mais parecida com essa ordem aqui, ó. Então, aqui está a posição inicial, aqui está a velocidade inicial, tá? Então, a aceleração tem que ser 2, porque 2 sobre 2 vai dar 1. Ou seja, a aceleração é sempre o dobro do valor que aparece aqui com t ao quadrado, tá? Quando está escrita nessa forma aqui. Então, tirando os dados, ó, S0, o V0 e a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu coloco a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, V igual a V0 mais AT. Né? Então, a velocidade inicial vale 5 metros por segundo e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? É a alternativa E, tá? A resposta desse exercício. Pessoal, agora ó, é com vocês, tá? Vocês vão ter um tempo bom agora, né, para vocês resolverem. Vamos lá, cheguem pelo menos até a questão número 10 ou 12 aí da aula. Beleza? Tá? Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço, até a próxima.